Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Na videoaula de hoje, trago para vocês esse tapete retangular, que é uma dica super legal do que você pode fazer com as suas sobras de barbante. Essa peça, além de ser muito fácil e rápida de confeccionar, ainda permite que você faça combinações de cor variadas. Então, é só soltar a sua criatividade e usar as sobras de linha que você tem aí na sua casa para fazer peças muito bonitas. O tapete que vocês estão vendo aqui no vídeo ficou medindo 65 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura. E eu usei aproximadamente 300 gramas do barbante fio número 6 para confeccionar essa peça. E para trabalhar com essas linhas, eu usei agulha de 3,5 mm. No total, eu usei 19 cores diferentes para confeccionar esse tapete. E eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário todas as informações sobre marca, cor e numeração de cor das linhas que eu usei, para quem quiser ter uma referência das cores que eu usei no vídeo. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse modelo de tapete. Se você gostar, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você recebe as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu vou passar agora as indicações de como nós fazemos para aumentar o comprimento dessa peça. Bem, para aumentar o comprimento, vamos ter que aumentar o cordão inicial em múltiplos de 4. Então, trabalhamos as 37 correntes, como indico para vocês nesse vídeo, e aí, se quisermos fazer a peça mais comprida, vamos aumentando de 4 em 4 correntes. A cada 4 correntes que nós aumentamos, nós fazemos mais um bloco com 3 pontos altos e um intervalo de uma corrente aqui na primeira volta. Então, vocês podem aumentar o cordão inicial no comprimento desejado e aí seguir o tutorial igualzinho eu passo para vocês. Mais à frente no vídeo eu passo as indicações de como nós podemos aumentar a largura dessa peça. Então, dito isso, vamos agora para o passo a passo. Inicio a minha peça trabalhando um cordão com 37 correntes. Agora contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes, voltando atrás no cordão inicial. Aqui na 7ª corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Depois desse ponto alto, vamos vir na corrente à frente, trabalhamos mais um ponto alto e mais um terceiro ponto alto na próxima corrente. E assim fizemos um grupo com 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, fazemos uma corrente, vamos pular a próxima corrente de base e a partir da corrente à frente, vamos trabalhar novamente um grupo com 3 pontos altos. E é com esse padrão que nós vamos trabalhar na primeira volta. Depois de cada grupo de 3 pontos altos, fazemos uma corrente, pulamos uma corrente de base e a partir da próxima corrente, fazemos um grupo com 3 pontos altos. No total, nós vamos trabalhar 8 grupos de 3 pontos altos até chegar no fim do cordão. Eu vou completar os meus e em seguida eu venho. Segui trabalhando a minha primeira volta com o padrão que orientei para vocês e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 grupos com 3 pontos altos. Agora, para encerrarmos a nossa volta, depois do 8º grupo, nós vamos trabalhar 6 correntes. Depois dessas 6 correntes, nós vamos voltar na mesma corrente em que trabalhamos esse último ponto alto e vamos prender aqui um ponto baixíssimo. Depois de prender esse ponto baixíssimo, nós podemos prender novamente um ponto baixíssimo e cortar a nossa linha. E após cortada a linha, está completa a nossa primeira volta. Agora eu vou aproveitar para explicar para vocês como é que eu faço o arremate dessas duas pontas de linha. Para darmos início ao arremate, primeiramente eu vou trabalhar com essa ponta de linha que eu cortei por último. Eu vou vir prender ela aqui
nessa argola de correntes. Então, contando aqui do ponto onde eu fechei a minha volta, eu vou contar 1, 2 correntes. Aqui na segunda corrente, eu atravesso a agulha de cima para baixo. Aqui atrás, eu pego a linha e puxo ela de baixo para cima. Após trazer a ponta de linha aqui para a frente da argola, nós vamos voltar ela para trás da argola, vamos pular a próxima corrente e na quarta corrente da argola, nós vamos atravessar de cima para baixo. Aqui atrás nós novamente pegamos a ponta de linha e puxamos de baixo para cima, trazendo ela para a frente da argola. E nós vamos repetir esse processo ainda mais uma vez. Pulo a quinta corrente, na última corrente da argola, nós novamente atravessamos de cima para baixo e trazemos a linha de baixo para cima. E após completar esse processo, está presa a primeira ponta de linha. Agora nós vamos repetir o mesmo processo com a outra ponta. Só que ao invés de passar nas mesmas correntes que nós passamos essa primeira ponta de linha, nós vamos intercalar, passando essa segunda ponta nas correntes em que nós pulamos. Então, eu vou passar ela na primeira, terceira e quinta correntes dessa argola. Nós vamos repetir o mesmo processo. Vamos vir aqui, atravessamos a corrente de cima para baixo, pegamos a linha atrás e puxamos de baixo para cima. Após concluir o processo com essa segunda ponta de linha, está completa a primeira etapa do arremate. Nós vamos concluir o arremate dessas duas pontas de linha somente na próxima volta, quando formos trabalhar a parte mais estreita da peça aqui dentro dessa argola. Bem, então agora eu vou prender a minha linha de outra cor aqui nessa argolinha do outro canto para darmos continuidade trabalhando a segunda volta da nossa peça. Após prender a linha na outra cor, vamos dar início agora à segunda volta. Eu vou começar trabalhando a parte mais estreita da peça aqui na segunda volta. Eu já vou aproveitar para arrematar essa ponta de linha também. Então, nós seguramos ela aqui, rente a essas correntes da argola, e vamos trabalhar todos os pontos aqui dentro da argola, passando sempre por cima dessa ponta de linha. Então, para iniciarmos essa volta, primeiramente nós vamos puxar a linha aqui para frente e vamos subir 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós voltamos aqui dentro da argola e trabalhamos mais 2 pontos altos. Depois desse grupo, com 3 pontos altos, nós fazemos 3 correntes, voltamos dentro da argola e vamos trabalhar novamente mais 3 pontos altos. Depois do segundo grupo, com 3 pontos altos, fazemos mais 3 correntes e trabalhamos mais um grupo de 3 pontos altos aqui dentro da argola. E esse é o padrão para trabalhar a parte mais estreita da peça aqui na segunda volta. Depois que completamos esses 3 grupos de 3 pontos altos, separados por 3 correntes, nós já podemos cortar essa ponta de linha, porque ela já está presa sob os pontos altos, e assim ela já vai estar arrematada. Após cortar a linha, vamos dar sequência trabalhando a lateral mais comprida da nossa peça. Então, depois desse último grupo, com 3 pontos altos, eu faço uma corrente, vou vir aqui nesse próximo intervalo de base, e nele eu vou trabalhar um grupo com 3 pontos altos. Após esse grupo, com 3 pontos altos, novamente fazemos uma corrente, vamos vir no próximo intervalo e trabalhamos mais um grupo com 3 pontos altos. E esse é o padrão para trabalhar a lateral mais comprida aqui na segunda volta. Vamos trabalhando grupos com 3 pontos altos dentro de cada intervalo da volta de base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. Nós vamos trabalhar assim até chegar aqui nesse último intervalo. Então, vou completar a lateral mais comprida da minha volta e em seguida eu venho. Completei a lateral mais comprida da minha peça e trabalhei 1, 2
3, 4, 5, 6 e 7 grupos com 3 pontos altos. Agora, depois do 7º grupo, nós vamos fazer uma corrente e vamos voltar a trabalhar a lateral mais estreita aqui dentro da argola. E agora nós vamos terminar de arrematar essas duas pontas de linha. Para finalizar o arremate, eu seguro as duas pontas junto com as correntes da argola e nós vamos trabalhar com o mesmo padrão que trabalhamos do outro lado. Vamos sempre trabalhando os pontos altos dos grupos sobre essas pontas de linha. Após completar o padrão da parte mais estreita da peça, nós já podemos cortar o restante dessas duas pontas de linha. E assim, finalizamos o arremate. Depois de cortada as pontas de linha, damos continuidade à nossa peça, trabalhando a lateral mais comprida do outro lado. E nós vamos repetir o mesmo padrão. Vamos fazendo grupos de 3 pontos altos dentro de cada intervalo de base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. Eu vou completar os 7 grupos dessa lateral e em seguida eu venho. Completei a minha lateral, trabalhando com o padrão que orientei para vocês, e agora vamos encerrar a nossa volta. Depois desse último grupo de 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente. Vamos vir aqui nessas 3 correntes que nós fizemos para iniciar a nossa volta, atravessamos pelo meio da terceira corrente e prendemos aqui um ponto baixíssimo. Depois de prender esse ponto baixíssimo, eu ainda vou caminhar com mais um ponto baixíssimo sobre cada um desses próximos 2 pontos altos. Depois de caminhar sobre os 2 pontos altos, eu prendo mais um ponto baixíssimo, agora sob essa primeira corrente do intervalo. E após caminhar com esses 3 pontos baixíssimos, eu prendo mais um ponto baixíssimo, e assim nós podemos cortar a nossa linha. Após cortar a linha, eu vou adiantar já o arremate. Então, eu venho aqui na terceira corrente, dessas correntes aqui do intervalo, atravesso passando de cima para baixo, pego a linha aqui atrás e puxo de baixo para cima. E assim já está adiantada a primeira etapa do arremate dessa ponta de linha. Nós vamos concluir o restante do arremate quando estivermos trabalhando a próxima volta. Bem, então agora eu vou amarrar a minha linha de outra cor em um dos intervalos do canto da segunda volta e em seguida eu venho para trabalharmos juntos a nossa terceira volta. Após amarrar a linha no intervalo do canto, vamos dar início agora à terceira volta. Para iniciar essa volta, nós vamos trabalhar assim como nós fizemos na segunda volta. Já vamos aproveitar nesse primeiro leque para arrematar essa ponta de linha, então já seguramos ela aqui junto às correntes desse intervalo, e para iniciar nós subimos 3 correntes. Vamos vir aqui dentro do intervalo, trabalhamos mais 2 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, fazemos 3 correntes. Voltamos ainda dentro do intervalo e trabalhamos mais 3 pontos altos. Depois que completamos esse leque, nós já podemos cortar o restante dessa ponta de linha. E assim, ela já está arrematada. Após arrematar a linha, nós damos continuidade fazendo uma corrente e vamos vir aqui nesse outro intervalo do canto, trabalhar novamente um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, esse é o padrão para trabalhar a parte mais estreita da peça aqui na terceira volta. Após completar esse segundo leque do canto, nós vamos dar início ao padrão da lateral mais comprida da nossa peça. Após completar esse leque, nós fazemos uma corrente, vamos vir aqui nesse próximo intervalo de base e nele trabalhamos um grupo com 3 pontos altos. Depois desse grupo, com 3 pontos altos, fazemos novamente uma corrente, vamos vir no próximo intervalo de base e trabalhamos mais 3 pontos altos. E esse é o padrão
para trabalhar a lateral mais comprida na terceira volta. Nós vamos trabalhando grupos de 3 pontos altos dentro de cada intervalo da volta de base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. No total, nós vamos fazer 8 grupos de 3 pontos altos até chegar para trabalhar a lateral mais estreita do outro lado. Vou completar os meus e em seguida eu venho. Completei a lateral mais comprida, fazendo os 8 grupos de 3 pontos altos, e agora novamente nós vamos trabalhar a lateral mais estreita. Após o 8º grupo, fazemos uma corrente e vamos vir trabalhar nesse intervalo aqui do canto. Vamos terminar de arrematar essa ponta de linha, segurando ela aqui, rente às correntes do intervalo, e vamos trabalhar o nosso leque de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, prendendo essa linha por baixo dos pontos. Depois que completamos esse leque, nós já podemos cortar o restante dessa ponta de linha. Após finalizar o arremate daquela ponta de linha, depois desse leque nós fazemos uma corrente, vamos vir aqui nesse próximo intervalo do canto e trabalhamos novamente um leque. Após concluir o padrão da lateral mais estreita, nós vamos finalizar a nossa volta trabalhando a lateral mais comprida com o mesmo padrão que fizemos do outro lado. Vamos trabalhar 8 grupos de 3 pontos altos dentro dos intervalos da volta de base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. Eu vou completar a minha volta e em seguida eu venho. Completei a minha volta com o padrão que orientei para vocês. Eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Fiz aquela primeira etapa do arremate dessa ponta de linha, assim como eu tinha mostrado para vocês na segunda volta. E agora eu vou prender a minha linha em outra cor, em um desses outros 3 cantos da minha terceira volta, e em seguida eu venho para darmos continuidade à nossa peça. Amarrei a minha linha aqui no intervalo do canto, e agora vamos dar início à 4ª volta. Nós vamos iniciar essa volta igual nós começamos as voltas anteriores. Vamos trabalhar aqui nesse intervalo do canto um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E já vamos aproveitando para prender essa ponta de linha sob os pontos altos desse leque. Depois que completamos esse leque do canto, nós já podemos arrematar o restante dessa ponta de linha. E após arrematar a ponta de linha, nós damos continuidade fazendo, depois desse leque, uma corrente, e vamos vir aqui nesse próximo intervalo de base, e nele trabalhamos um grupo com 3 pontos altos. Depois desse grupo, com 3 pontos altos, fazemos novamente uma corrente, vamos vir aqui nesse próximo intervalo do canto, e novamente trabalhamos um leque. E é assim que trabalhamos a lateral mais estreita aqui na 4ª volta. Depois que completamos esse segundo leque do canto, nós vamos dar início ao padrão da lateral mais comprida. Depois desse leque do canto, fazemos uma corrente, vamos vir nesse próximo intervalo de base e nele fazemos um grupo com 3 pontos altos. Depois do grupo com 3 pontos altos, fazemos novamente uma corrente, vamos vir aqui no próximo intervalo, trabalhamos novamente 3 pontos altos. E é com esse padrão que nós trabalhamos a lateral mais comprida aqui na 4ª volta. Vamos fazendo grupos de 3 pontos altos dentro de cada intervalo de base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. No total, nós vamos trabalhar 9 grupos de 3 pontos altos até chegar para trabalhar a parte mais estreita do outro lado. Eu vou completar os meus e em seguida eu venho. Trabalhei os 9 grupos de 3 pontos altos na lateral mais comprida da minha peça e depois que eu completo essa lateral, eu vou continuar trabalhando a minha volta, repetindo tudo que eu trabalhei no vídeo com vocês até aqui. Não vai haver mudança nenhuma. Então, eu vou completar o restante da minha volta, seguindo essas orientações, e na sequência
eu venho. Completei o restante da minha quarta volta, trabalhando com o padrão que orientei para vocês. Eu já fechei aqui a minha volta e trabalhei a primeira etapa do arremate da ponta da linha. E agora eu vou prender a linha na outra cor para darmos continuidade à nossa peça. Amarrada a linha, vamos dar início agora à nossa quinta volta. Para iniciar essa volta, eu vou trabalhar aqui nesse intervalo novamente um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, assim como nós fizemos nas voltas anteriores. Depois de completar esse primeiro leque, eu já vou arrematar essa ponta de linha. Após arrematar a linha, para darmos continuidade à nossa volta, fazemos uma corrente, vamos vir nesse próximo intervalo de base e trabalhamos um grupo com 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, fazemos uma corrente, vamos vir no próximo intervalo e trabalhamos novamente 3 pontos altos. Depois de completar esse grupo de 3 pontos altos, vamos fazer uma corrente, vir aqui no próximo intervalo do canto e trabalhamos novamente um leque. E é assim que trabalhamos a lateral mais estreita da peça aqui na quinta volta. Após virar esse segundo leque do canto, nós vamos iniciar o padrão da lateral mais comprida da peça. Fazendo uma corrente, vamos vir aqui nesse próximo intervalo, trabalhamos um grupo com 3 pontos altos. Depois do grupo de 3 pontos altos, fazemos uma corrente, vamos no próximo intervalo, trabalhamos mais 3 pontos altos. E esse é o padrão para trabalhar a lateral mais comprida aqui na quinta volta. Vamos trabalhando assim como nós fizemos nas voltas anteriores. Vamos fazendo grupos de 3 pontos altos dentro de cada intervalo de base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. No total, nós vamos trabalhar 10 grupos de 3 pontos altos nessa lateral. Vou completar os meus e venho. Completei a lateral com o padrão que orientei para vocês, fiz os meus 10 grupos de 3 pontos altos e até aqui eu trabalhei todo o padrão da quinta volta. Para completar o restante da volta, nós vamos repetir tudo que trabalhamos juntos no vídeo até aqui. Então, eu vou completar o restante da minha quinta volta, seguindo as orientações que passei para vocês, e em seguida eu venho. Completei a quinta volta, trabalhando com o padrão que orientei para vocês. Eu já fechei a minha volta e trabalhei a primeira etapa do arremate dessa ponta de linha. E bem, eu vou mostrar para vocês somente até essa volta como é que nós trabalhamos o padrão do corpo do tapete. Porque o restante das voltas vai ser repetindo esse mesmo padrão que nós trabalhamos nessas 4 voltas anteriores. Bem, então eu vou seguir trabalhando o corpo da minha peça até eu ter um total de 18 voltas. Quando eu completar a minha 18ª volta, eu venho mostrando como é que nós trabalhamos o bico dessa peça. Segui trabalhando o meu tapete com o padrão que orientei para vocês e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 voltas no corpo do meu tapete. Bem, e antes de iniciarmos o bico dessa peça, eu vou passar uma orientação para vocês. Nesse tapete que eu estou fazendo aqui no vídeo, eu vou trabalhar apenas 18 voltas no corpo dessa peça. Mas, caso você queira continuar trabalhando mais voltas no corpo do seu tapete, você pode, sem problema algum. Só tenha em mente que essa última volta do corpo do tapete tem sempre que ser uma volta de número par, porque assim o bico que eu vou explicar nesse tapete vai dar certo em qualquer peça desse modelo que vocês fizerem, não importando o número de voltas. Então, dito isso, vamos agora trabalhar o bico desse tapete. Bem, para darmos início ao bico, nós vamos sempre prender a linha no segundo ponto alto desses grupos com 3 pontos altos,
que nós fizemos na volta de base. Então, vocês podem prender a linha de vocês no ponto alto aqui do meio de qualquer um desses grupos. Eu já prendi a minha e agora vamos dar início ao bico. Para iniciar o bico, eu atravesso a agulha no topo do segundo ponto alto, puxo a linha aqui para frente e subo 3 correntes. Depois dessas 3 correntes, nós vamos voltar aqui dentro do topo do mesmo ponto e vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Depois desse grupo, com 3 pontos altos, nós fazemos 2 correntes e vamos voltar no mesmo ponto e vamos trabalhar mais 3 pontos altos. E assim nós completamos o nosso primeiro leque, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois desse leque, vamos fazer uma corrente, vamos vir nesse intervalo de correntes aqui do canto e aqui vamos prender um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, fazemos uma corrente e agora vamos vir trabalhar nesse ponto alto do meio do próximo grupo com 3 pontos altos. E aqui nós vamos fazer novamente um leque, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E é com esse padrão que nós vamos trabalhar os 4 cantos dessa volta. Depois que terminamos esse segundo leque, nós vamos fazer novamente uma corrente, vamos vir no próximo grupo de 3 pontos altos, no ponto alto do meio, atravessamos e prendemos aqui um ponto baixo. Depois do ponto baixo, fazemos uma corrente, vamos vir no próximo grupo de 3 pontos altos, no ponto alto do meio, vamos trabalhar novamente um leque, seguindo o padrão que orientei para vocês. Após completar esse leque, novamente nós vamos fazer uma corrente, vamos vir no próximo grupo, no segundo ponto alto, prendemos um ponto baixo, fazemos uma corrente, sobre o próximo grupo de 3 pontos altos, vamos trabalhar novamente um leque. E esse é o padrão para trabalharmos o bico dessa peça. Vamos intercalando sobre os blocos de 3 pontos altos da volta de base, leques com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois de cada leque, trabalhamos sempre uma corrente, prendemos um ponto baixo sobre o próximo bloco, fazemos mais uma corrente e no grupo à frente trabalhamos novamente um leque. Para virar os cantos, nós vamos prender o ponto baixíssimo sempre nesse intervalo de correntes e vamos trabalhar leques sobre os 2 grupos de 3 pontos altos do canto. Então, eu vou seguir toda a minha 19ª volta, trabalhando com essas orientações, e na sequência, eu venho. Segui trabalhando o bico da minha peça, seguindo as orientações que passei para vocês, e agora eu voltei para mostrar como é que nós encerramos essa volta. Bem, depois de prender esse último ponto baixo, eu já fiz uma corrente, e agora para encerrarmos o bico, é só vir aqui, na terceira corrente, dessas 3 que nós subimos para iniciar a nossa volta, atravesso pelo meio da terceira corrente e fecho um ponto baixíssimo. Agora eu fecho mais um ponto baixíssimo e já podemos cortar a nossa linha. Após cortada a linha, é só arrematar essas 2 últimas pontas de linha e estará pronta mais essa peça. Concluí o arremate das pontas de linha e assim eu completei mais essa peça. E agora eu coloco o meu tapete sobre uma superfície plana e vou recolocando aqui os pontos das voltas todos no lugar, para que assim eles fiquem na posição correta. Eu também estendo bem cada um desses leques do bico, para assim a nossa peça ficar bem retinha e assentada no chão. Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado de trabalhar essa peça junto comigo. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. Caso você se interessar, eu estou deixando mais sugestões de passo a passo aqui na tela para você. É só clicar nessas imagens que você é levada diretamente ao vídeo. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal
É só clicar na minha foto que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado a todas as crocheteiras e crocheteiros que estão me assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.